Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a grande mensagem que nos traz as Escrituras por meio da liturgia eucarística é a importância da vida, que Deus nos fez para a vida, nos fez para viver, nos fez para existir, para poder glorificá-lo e aqui na terra cumprir a nossa missão. E a nossa missão se faz amando a Deus de todo o coração e amando ao próximo como Ele mesmo nos amou. De modo maravilhoso, nós encontramos no livro da sabedoria a compreensão que Deus não nos fez para a morte. Esta é a ideia da imortalidade. Deus não nos fez para a morte. Não nos fez para separarmos-nos dele, nem para nos separarmos uns dos outros. Isto entra no mundo, na história da salvação por meio do pecado. É o próprio livro da sabedoria que vai nos dizer: a inveja do diabo fez com que a morte entrasse no mundo. E assim nós entendemos a ideia do diabo não apenas na experiência da separação do homem com Deus, mas do homem com o seu semelhante, toda a sua dificuldade em viver dentro do mundo, na natureza, e ao mesmo tempo a separação, o grande e profundo medo que trazemos dentro de nós, do medo da solidão, do esquecimento, do abandono, propriamente da separação. E o grande medo que todos nós, de alguma forma, temos sobre a morte, este grande desconhecido, porque já não há mais aquela confiança que havia na relação entre o homem e Deus. E isso nos marca até os dias de hoje. A morte como uma profunda separação diante de um desconhecido no qual nós não temos como confiar em ninguém, exatamente por causa da nossa desobediência a Deus. No Evangelho nós encontramos uma situação muito interessante, também tratando sobre a vida, e a vida sobre o risco, a vida sob o império, a presença da morte. Uma mulher que há 12 anos sofre com hemorragia, havia gastado todos os seus bens e a sua situação não havia melhorado, apenas piorado. E uma criança de 12 anos, uma menina de 12 anos que passa por uma situação muito difícil, e o Senhor vai se encontrar com o seu pai e o seu pai lhe pede para salvar a sua filha. É um chefe da sinagoga. Queridos irmãos e irmãs, existe aqui nesse relato, além do número 12 anos de sofrimento, a filha com 12 anos, outros pontos muito interessantes na experiência do sofrimento e da ameaça de morte. Ambos estão sofrendo, tanto a família da criança quanto a mulher, que gastou tudo, e também essa família que daria tudo para ter a sua filha de volta. Nós temos a experiência do toque, Jesus que se deixa tocar no seu manto por aquela mulher, e não quer que isso seja escondido, que as pessoas saibam que ela o tocou, tocando o seu manto como se tivesse tocado. Jesus toca uma falecida. Jesus não tem medo da impureza, não tem medo da morte, não tem medo do sofrimento do outro, não tem medo do seu sofrimento, da sua experiência de morte. Ele vem até nós, se deixa tocar e também nos toca, como toca aquela criança na mão e lhe diz: levanta, menina, levanta desta situação. Nós nos encontramos também na situação daquela mulher, diante da qual e na frente dos seus apóstolos, o Senhor vai dizer: a tua fé te coroou, vai em paz. De todo o sofrimento, o Senhor nos concede a todos a experiência da vida. Entre tantas coisas que poderíamos colocar ainda, gostaria de terminar que aquela mulher se joga aos pés de Jesus, confessando que ela o havia tocado, que a força que saiu dele veio até ela como fonte de cura, de bênção, de salvação, de vida. Ao mesmo tempo, nós encontramos o pai da criança, também que cai, o chefe da sinagoga, que cai aos pés de Jesus para clamar e pedir. É assim que o homem se volta ao Senhor, seu Deus. Não temos Jesus apenas como alguém maravilhoso e extraordinário, mas o nosso Deus. E é certo que diante de Deus nós devemos nos prostrar, nós devemos nos ajoelhar, nós devemos clamar e pedir àquele que pode nos dar a vida, a salvação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte.